Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma coisa é a aparência, uma coisa é o exterior, uma coisa é o interior. Por que eu estou falando isso? Porque na palavra de Deus, aqui ó, na melhor receita do mundo, a Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 6, está escrito: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel, quando foi à casa de Jessé, quando Deus ordenou que ele fosse até Jessé, porque lá Deus ia mostrar para ele que havia um dos filhos de Jessé que ia ser consagrado a rei. Assim que eles chegaram, Samuel, ele reparou Eliabe, um dos filhos dele. E ele disse consigo: certamente aqui está o ungido do Senhor. Quando a Bíblia fala que ele disse consigo, ele disse no próprio pensamento dele, no coração dele. E Deus, ele é onisciente, ele conhece o coração de todo mundo. Antes, Deus já tinha falado para ele isso. Que não ia olhar nem a aparência, nem a estatura. E nesse momento, Samuel ele ficou impactado porque a Bíblia diz que os filhos de Jessé, eles eram todos filhos formosos, né? De grande estatura, eram homens enormes, homens que tinham capacidade, fisicamente falando, de tomar de conta de um reino, né? Ser um rei, por exemplo. E Samuel, ele se enganou quando ele viu Eliabe. Ele achou que Eliabe seria o rei, que seria consagrado. Só que Deus, ele não olha, ele não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Por quê? Porque, fisicamente falando, existem pessoas formosas, existem pessoas capacitadas, mas no seu interior, ela não está preparada. Ela ainda está doente. Ela ainda precisa mudar. E Davi, ele era exatamente isso. Ele tinha o seu coração totalmente voltado para Deus. Sua aparência era formosa. A Bíblia fala que Davi era formoso. Mas essa aparência que Deus fala significa a força física, a força do seu próprio braço, do seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria. É isso que Deus está falando. E Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? E ele cuidava muito bem das ovelhas. É tanto que ele lutou contra o urso, salvou a ovelha. E lutou contra o leão só para salvar a ovelha. Então, olha o coração de Davi. Se ele fazia isso com uma ovelha que é um animal, que não tem espírito, não é digno de salvação, porque é um animal irracional. Mas olha só os cuidados de Davi para com essa ovelha. E nenhum dos seus irmãos tinha esse cuidado. Esse trabalho foi posto somente para Davi fazer. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Os outros irmãos de Davi, eles não faziam isso, eles não cuidavam de ovelha. E por que Deus ele olhou para Davi naquela situação e ele achou graça em Davi? Por quê? Porque Davi tinha um coração muito voltado para ele, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração puro. Se ele fazia aquilo pelas ovelhas, imagine num reinado, o que ele não ia fazer. Então Deus achou ele ali, daquela forma, uma pessoa certa de colocar como rei. E falou para Samuel: não atente para a aparência de homem nenhum.
porque eu não vou ungir homem segundo a aparência. Muitas pessoas se enganam porque existem pessoas que ela, às vezes, aparentemente demonstra ser uma pessoa de Deus, uma pessoa ungida, uma pessoa abençoada, quando na verdade ela está somente com o exterior. O interior dela está totalmente distante de Deus. Muitas pessoas julgam a pessoa pela aparência, sociedade. Às vezes tem pessoas que nós passamos perto e às vezes a gente olha e a gente pensa que aquela pessoa está acabada, né? Mas, na verdade, aquela pessoa ali, ela está afinada com Deus. E foi assim com Davi. É tanto que quando Jessé chamou seus filhos, deixou Davi. Mas ele deixou Davi porque ele não esqueceu de Davi. Ele deixou Davi lá porque ele olhou como o homem olha. Ele viu Davi uma aparência muito frágil para ser consagrado a rei. E é exatamente isso que Deus ele não procura. Ele não procura aparência. Ele não quer saber se você é forte, se você tem os cabelos pintados, se você tem os olhos azuis. Ele não quer saber se você é musculoso. Não. Ele está preocupado com isso aqui, ó, o seu coração. E se o seu coração está voltado para ele, você pode ter certeza que você também pode ser capacitado a tomar de conta de um rei. Assim como Davi foi rei, ungido a rei de Israel. Então, todos nós também, se andarmos na presença de Deus e tivermos o coração voltado para Deus, Deus lá de cima vai olhar, vai ver a nossa intenção e vai nos abençoar de forma poderosa. Os irmãos de Jessé, os irmãos de Davi, talvez devem ter ficado tudo revoltado por causa disso. Por quê? Porque eram homens de boa aparência, homens fortes, homens gigantes, né? E eles não tomaram posse dessa grande vitória, ser rei de Israel. Então, esse milagre que aconteceu na vida de Davi, esse foi um dos maiores milagres que aconteceu na vida de Davi, se tornar rei de Israel. Mas o que é interessante é que Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe muito bem o que passa no nosso coração, na nossa mente. Ele percebeu que Samuel olhou para Eliabe e achou que Eliabe ia ser consagrado, mas não. É tanto que ele falou, não atente para a sua aparência. A aparência engana muito. Hoje tem pessoas sendo enganadas por causa da aparência. Pessoas levando golpes por causa da aparência. Pessoas sendo passadas para trás por causa da aparência. Por quê? Porque a pessoa não tem capacidade de sondar o coração da pessoa. Ela só enxerga aquilo que ela está vendo. Mas Deus não. Deus enxerga o coração. Deus vê o coração. Então, essas pessoas, ela acaba sendo passada para trás, enganadas por conta disso. Por quê? Porque elas olham para a aparência, elas julgam segundo a aparência e acaba se dando mal. Então, que a sua vida ela venha estar inteiramente na mão do Senhor, para que você possa, para que Ele possa olhar lá de cima e ver que você é uma pessoa separada para Ele, para que Ele possa confiar em você, acreditar em você, que você tem capacidade de cuidar de um rebanho, de cuidar de um reinado. Deus quer entregar coisas grandes para a sua vida, mas Ele quer que o seu interior esteja voltado para Ele. Então, essa palavra ela venha estar gravada no seu coração, que a partir de hoje o seu coração esteja voltado para Deus, para que você possa tomar posse de grandes vitórias. Deus abençoe em nome de Jesus.